Boa tarde. Esta é mais uma emissão a partir do Museu do Ar, em Sintra, na comemoração do Dia Internacional dos Museus, este ano sujeito ao tema Diversidade, Cultura e Integração, Inclusão. O meu nome é Jorge Sousa, sou membro do Vintage Aero Club, uma associação sem fins lucrativos que se dedica à preservação, à educação e à manutenção de aviões históricos. O tema da nossa conversa hoje vai ser a participação do avião Dakota no D-Day, em que o ano passado se celebrou o 75º aniversário. A Dakota é uma alcunha que foi atribuída pelos ingleses a este modelo de avião, fabricado nos Estados Unidos e que tem como designações DC-3 na versão civil, C-47 na versão militar, a quem também é chamado o Skytrain, porque era um avião que servia para transportar tudo e mais alguma coisa, tropas, veículos, bagagem, lançar paraquedistas, e especialmente para lançar paraquedistas houve um modelo, o C-53, chamado Skytrooper. Este avião foi fabricado cerca de 11.000 aviões, 800 na versão DC-3 e cerca de 10.000 na versão C-47. A sua importância foi relevantíssima no desenrolar da Segunda Guerra Mundial, designadamente no dia D, que é aquilo de que hoje nos vamos falar. É um avião de 2 motores a hélice, com um raio de ação de 2.200 km e que tem uma velocidade de cruzeiro da ordem dos 320 km. No dia D, entre os mais de 1.500 aviões que participaram na operação aérea do dia, 800 deles, cerca de 800 deles, eram Dakotas. A operação do dia D do desembarque, que, como sabem, teve a designação de Overlord, na componente da operação aérea, era a Operação Neptuno, que se desenvolveu em várias outras operações. A primeira, a Operação Albany, em que participaram 438 Dakotas no lançamento de paras, porque o dia D começou até antes do dia 6 de junho. Os primeiros aviões despolaram de Inglaterra no dia 5 à noite, a partir das 11h30 da noite, e para fazer um lançamento de paraquedistas e de outras tropas nas traseiras, na retaguarda das forças alemãs que estavam junto à costa. Portanto, uma das primeiras operações foi a Operação Albany. Participaram, como eu disse, 438 Dakotas para o lançamento de paraquedistas. Outra das missões foi a Chicago, em que os Dakotas foram utilizados para rebocar planadores, Waco e Dorsla, americanos e ingleses, e ainda no qual participaram 52 aviões, e ainda a missão Boston, similar à Albany, para o lançamento de paraquedistas, em que participaram mais 368 Dakotas. Um dos aviões que participou nessas operações é aquele que nós chamamos carinhosamente do nosso Dakota, que é o avião que está atrás de nós, que está atualmente no Museu do Ar, depois de ter sido recuperado pelo Vintage Aero Club, com a colaboração da TAP e da Força Aérea Portuguesa, concretamente do Museu do Ar. Acerca disso, podem recuperar nas páginas do Facebook e no Instagram do Museu do Ar a sessão que esta manhã foi feita sobre a história do avião e sobre a história dessa recuperação. Concretamente, este avião foi fabricado em 1943 e entregue à Força Aérea dos Estados Unidos. Tinha o número de série 4315037. Em março de 1944, voou para a Europa, integrado no esforço de guerra, e ficou localizado primeiro na base inglesa de Langley, no Reino Unido, e depois, mais tarde, na base de Maryfield, de onde partiu na noite de 5 de junho para a operação de desembarque na Normandia.
sabemos uma das coisas curiosas que provavelmente já devem ter reparado nos aviões que participaram no desembarque da Normandia é a questão daquelas tiras brancas pintadas na parte de trás da fuselagem e nas asas. Essa foi a metodologia que foi utilizada, sabendo-se que ia haver muitos aviões no ar nesse dia, para saber quem eram os aviões dos aliados e quem eram os aviões do inimigo. Portanto, todos os aviões dos aliados que participaram na operação da Normandia, da operação de desembarque na Normandia, têm aquelas conhecidas tiras brancas nas asas e na parte de trás da fuselagem. O nosso Dakota participou também nessa operação, quer na Albany, quer mais tarde na Operação Chicago, no lançamento e no reboque de planadores. Aqui temos, no esquema das operações que conseguimos encontrar, exatamente este avião e o planador que ele está a rebocar, comandado pelo Tenente Keshner, e participou mais tarde, durante o resto do esforço da guerra, quer com um avião em matérias logísticas e como avião ambulância, e temos também conhecimento que em setembro de 44, no dia 17 concretamente, participou também no lançamento de paraquedistas já sobre a Holanda, na operação designada Market Garden. Quando a guerra terminou, ele primeiro esteve a voar para a Aer Lingus, na Irlanda, depois em Israel, e finalmente veio ter a Portugal ao Serviço da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, onde fez diversas missões de certificação e de qualificação de pontos de navegabilidade e de pontos de comunicações no território nacional. Foi nomeadamente o primeiro avião que aterrou no aeroporto da Madeira quando ainda não estava sequer asfaltado, precisamente no desempenho dessas funções. Como eu disse há pouco, para mais detalhes sobre esta parte em que depois o avião foi recuperado e veio parar aqui ao Museu do Ar e completamente restaurado, volto a apelar ao vídeo que foi feito esta manhã, à sessão que foi feita esta manhã sobre o tema. Outro dos assuntos que queríamos abordar é propriamente o 75º aniversário do dia do desembarque, do D-Day, que, como disse, decorreu ano passado, no dia 6 de junho, e no qual se congregaram várias iniciativas que levaram à maior concentração de Dakotas desde os dias da guerra. Para nós, no Vintage, isso não nos podia passar ao lado e imediatamente começámos a envidar esforços para estar o mais presentes possível. Houve duas entidades, fundamentalmente, que participaram neste objetivo. Um foi o D-Day Squadron. O D-Day Squadron foi e ainda é, que ainda está ativo, um conjunto de vontades que juntou Dakotas em estado de voo e em estado operacional nos Estados Unidos da América. Juntaram-se 15 aviões que partiram de Oxford City, fizeram o rumo do Círculo Polar Ártico, pelo Goose Bay, no Canadá, aqui na Groenlândia, Reykjavik, na Islândia, Prestwick, na Escócia, até Duxford, que é uma base militar um pouco a norte de Londres e a base principal, o centro principal do Imperial War Museum. E foi uma das bases operacionais no tempo da guerra. Este D-Day Squadron fizeram 150 mil, para fazer esta participação num total de 150 milhas voadas, 45 mil das quais sobre a água e 1.489 horas de voo. A outra entidade que juntou esforços para este esforço e para esta comemoração foi o Dex Over Normandy. Era mais ou menos, a ideia era a mesma, foi juntar os Dakotas em estado operacional que existem em vários países da Europa e levá-los também até Duxford para participar nesta cerimónia, nesta comemoração. Aqui foram cerca de 20 aviões que se juntaram aos 15 que vieram dos Estados Unidos em Duxford. Em Duxford, como é possível ver aqui, foi uma festa. Portanto, nós no Vintage tínhamos gente dos dois lados dos canais,
em Duxford e na Normandia. Aqui foi possível visitar alguns dos icónicos aviões, o Rendezvous with Destiny, o Betsy Biscuit, por exemplo, o D-Day Doll, e uma experiência completamente única. Possível conversar com alguns dos veteranos que contaram histórias absolutamente imperdíveis, como por exemplo a do veterano que tinha voado num dos planadores e encontrou uma das francesas, uma senhora francesa que estava na resistência, que era das que estava em terra a fazer sinais luminosos para eles saberem onde tinham que aterrar. Outra das atividades que implicavam este agrupamento de Dakotas era reviver e voltar a fazer o lançamento de paraquedistas. E foi possível assistir a todos esses preparativos, conversar com todos eles, devidamente fardados como à época, e foi uma experiência inesquecível. Aqui temos já os paraquedistas a embarcar e, mais uma vez, os Dakotas atravessaram o canal e foram fazer o lançamento na designada zona LZW, próximo de Sarneville, que foi precisamente uma das zonas onde este avião que estamos atrás de nós fez lançamento de paraquedistas. Como devem calcular, isto é uma emoção para quem gosta de aviões e estava a assistir a isto. Aqui temos, entre os participantes neste lançamento de paraquedistas, tivemos um português, Pedro Isidoro. Estes são os pezinhos dele, antes de saltar, captado pela câmara que tinha no capacete, e também um veterano que tinha saltado no dia 6 de junho e que voltou a saltar, embora em tandem com outro paraquedista americano chamado George Schenkel, e que infelizmente faleceu no princípio deste mês de maio. Do lado da Normandia voltou a repetir-se os mesmos episódios, contactar com estes aviões icónicos, alguns deles todos nós que gostamos disto, gostamos e conhecemos, o Virginia N, por exemplo, o Dead Soul Brother, este avião que aqui por acaso está a fazer uma manutenção no trem esquerdo. Este foi o avião que no dia 6 de junho de 1900, ou na noite 5 de junho de 1944, comandou o esquadrão de todos os Dakotas que fizeram lançamentos na Normandia. Mais uma fotografia do Dead Soul Brother. Além disto, toda esta intervenção e toda esta operação aérea, que é o que nos traz aqui sobretudo hoje, não tinha sentido nenhum sem as operações que estavam a desenrolar em terra. E, nesse sentido, é uma viagem, não é apenas uma viagem de turismo, é uma viagem de celebração que aconselho a toda a gente, sobretudo com as gerações mais novas, ir aos sítios. Os franceses, a comunidade internacional em geral, mas os franceses em particular, têm tudo bem guardado, bem representado, é uma alegria ir aqui, embora por festejar um facto que custou a vida a tanta gente, mas que significou o modo de vida de liberdade e de democracia que temos hoje. Mais uma vez, foi possível voltar a contactar com veteranos que aparecem por todo lado, visitar pontos que foram estratégicos, como Pegasus Bridge, um ponto importantíssimo no abastecimento das forças alemãs e que foi tomado logo na noite e nas primeiras horas do dia 6. Museus, junto a todas as praias, há museus que documentam, e não só, por exemplo, ali está o de Pegasus, que documentam a operação e com uma quantidade de material, muito dele original. Visitar também a Muralha do Atlântico, que as forças alemãs e o Hitler achavam que era intransponível, que vem desde a costa oeste da França até a Noruega e era especialmente fortificada naquela zona, mas que felizmente foi ultrapassada. Por todo o lado vemos veículos em estado de operação, a andar, bem estimados, bem conservados,
e eles, os franceses e toda a comunidade fazem ainda recriações históricas representando cenas das operações para, mais uma vez, como eu disse há pouco, as pessoas assumem esta comemoração e, como muitos deles estão aqui, não são militares, são pessoas que estão a comemorar usando o fardamento da ocasião. E pronto, basicamente era isto sobre o que queria falar-vos. Queria mais uma vez agradecer à Força Aérea Portuguesa esta oportunidade com que o Vintage colaborou com gosto. Relembrar que os museus, o Museu do Ar, quer aqui em Sintra, quer nos polos de Alverca e do Ovar, reabrem a partir da manhã. E se gostarem de temas relacionados com a aviação histórica, procurem na internet o Vintage Aero Clube e nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Obrigado.